Por causa de atos de indisciplina, jogadores de São Paulo, Corinthians e Ceará devem ser devolvidos para seus respectivos clubes. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora contar também sobre a Mancha Verde, que tá pistola com o técnico Abel Ferreira e a atuação do Palmeiras diante do Galo. Ainda sobre essa partida, vou te apresentar os números de audiência do SBT e também a respeito da dupla de zaga do Galo, com números incríveis. Tem também informações sobre Danilo Avelar, que vai viver uma quinta-feira definitiva. Será que ele pode ainda jogar pelo Timão? Para completar, o Santos quase faturou uma bolada ao longo da quarta-feira. Tem Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho passando por enormes dificuldades na busca por direitos de transmissão da próxima temporada. Isso sem falar do Mundial de Clubes da FIFA dessa temporada, com o local praticamente definido, mas a data que pode causar problemas para o campeão da Libertadores. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola, que é sempre ao vivo. O dessa quarta-feira começa às 7 da noite, antes dos jogos do São Paulo no Brasileiro e do Flamengo na Libertadores da América, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando sobre o Santos, que quase faturou 3 milhões e 400 mil reais com Jackson Poroso. Vocês lembram dele? Zagueiro equatoriano que chegou bem novo ao Santos, envolvido em muita polêmica pela forma como o Santos o contratou. Ele nem atuou pelo time principal e acabou sendo negociado com o Boa Vista de Portugal. Santos ficou com 16% do valor de uma venda futura e o Poroso tem ido bem por lá. Tanto que o Tigres do México fez uma proposta oficial de 3 milhões e meio de euros. O Santos, com esses 16%, teria direito a 3 milhões e 400 mil reais. Mas como a proposta foi feita no finalzinho da janela de transferências no México, a janela se encerra hoje e o Boa Vista pediu mais dinheiro, não houve acordo e o Santos desperdiçou, perdeu a chance de embolsar 3 milhões e 400 que ajudariam demais, especialmente nessa época de enorme dificuldade financeira. Bora falar sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Aconteceria entre 9 e 19 de dezembro no Japão. O Japão abriu mão, disse que não pode mais realizar a competição. Recentemente, o Rio de Janeiro se colocou à disposição, mas de acordo com o Globo Esporte, o Rio de Janeiro está descartado. E a tendência é que o Mundial aconteça nos Emirados Árabes Unidos. Só que a grande novidade vem agora. Existe uma possibilidade que está sendo negociada entre os Emirados Árabes e a FIFA de que esse Mundial ocorra apenas em janeiro ou fevereiro do ano que vem, o que pode ser muito ruim para Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras, caso um dos três ganhe o título da Libertadores da América. Janeiro é normalmente o mês de férias e fevereiro é o mês de reapresentação. Se o Mundial de Clubes for de fato adiado para qualquer uma dessas datas, o time campeão da Libertadores vai ter certamente de adiar suas férias, o que vai causar um impacto bastante negativo na próxima temporada. Vale a lembrança de que os Emirados Árabes Unidos já receberam 4 edições do Mundial: 2009, 2010, 2017 e 2018. Bora falar agora sobre uma dupla que tem jogado muita bola com a camisa do Atlético Mineiro. Me refiro a Nathan Silva e Júnior Alonso. Juntos eles nunca perderam pelo Atlético. São 15 partidas com 10 vitórias e 5 empates. Aproveitamento de 78% dos pontos. E o melhor vem agora. Com eles em campo, o Atlético marcou 22 gols e sofreu apenas 4. 4 gols sofridos em 15 jogos disputados, uma média de 0,3 gols sofrido por jogo. Em 73% dos jogos do Atlético com essa dupla, o Galo não tomou gol. Esse é um grande trunfo do Atlético para a partida da próxima semana, terça-feira que vem, no Mineirão. Palmeiras e Atlético se enfrentam na partida de volta. Como houve 0 a 0 no jogo da ida, o Atlético passa com qualquer vitória, o 0 a 0 leva a decisão para pênaltis. O Palmeiras vai precisar do empate com gols ou de uma vitória em Minas Gerais. Aproveitar que eu falei sobre esse jogo para contar sobre os índices de audiência no SBT, que transmitiu essa partida de forma exclusiva. Fox Sports vai mostrar hoje o jogo do Flamengo e abriu mão da possibilidade de transmitir a partida entre Palmeiras e Atlético. Apesar disso, apesar da exclusividade, o jogo também passou na Comembol TV, mas pouca gente assina a Comembol TV, não dá para dizer que a audiência do SBT seja boa ou ruim por causa da Comembol TV. Eu considerei os números da audiência do SBT ruins. A média de pontos ficou em 15 durante toda a partida, com picos de 16,5. Mas vamos trabalhar com a média. Com esses 15 pontos, o SBT ficou 9 pontos atrás da Globo, que transmitiu de forma simultânea o Jornal Nacional, a novela Império e The Masked Singer, que é aquele programa, aquele reality show de música, em que famosos se apresentam cantando, mas eles vão fantasiados e você tem que tentar descobrir quem é que está cantando.
A gente está falando de um produto muito bacana, de uma semifinal de Libertadores com dois times extremamente fortes. Eu imaginava que o SBT fosse capaz de vencer a Globo na audiência, mas não foi o que aconteceu. De qualquer maneira, os executivos da emissora do Silvio Santos se apegam a outros pontos positivos. Com esses 15 pontos de pico, o SBT conseguiu ficar à frente, por exemplo, do reality show A Fazenda da Record, algo que não acontecia desde 2020. Foi também a maior audiência do SBT em Belo Horizonte na atual temporada. De qualquer maneira, é importante só frisar que no primeiro tempo, a Globo chegou a ter o dobro de audiência em relação ao SBT. 14 pontos de média para o jogo, 28 pontos de média para a Rede Globo, e eu esperava bem mais. E você, usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito da dificuldade do SBT em conseguir bons índices de audiência. Seguindo para falar sobre transmissão, direitos de televisão, para a próxima temporada, você já sabe que Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho estão em busca de novas emissoras. Contrato em vigência com a Globo terminou nessa edição de 2021 e esses 3 campeonatos estão em busca de negociações. Vou contar para vocês nessa quinta-feira sobre as tratativas de São Paulo com Globo, SBT, Band, entre outras opções. Nesse vídeo aqui quero falar sobre o Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho, que estão encontrando enormes dificuldades em recuperar, em alcançar as mesmas cifras do contrato que está se encerrando. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio recebiam cada um 12 milhões de reais. Já em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético ficavam mais ou menos com 10 milhões de reais cada. Nesse momento, diante das ofertas que as federações de Minas e do Rio Grande do Sul têm em mãos, os clubes faturariam muito, mas muito menos. Até por isso, estuda-se a possibilidade da reedição da Copa Sul Minas, aquele torneio interestadual que reuniria os principais times de Minas e os principais times do Rio Grande do Sul. Além dos 4, do Atlético e do Cruzeiro em Minas, do Grêmio e do Inter no Rio Grande do Sul, ainda seriam acrescidos outros 2 de cada estado, o América em Minas e mais um quarto, além do Juventude e possivelmente o Caxias no Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é, o que você acha dessa ideia do campeonato estadual acontecendo de forma simultânea a uma competição interestadual, o calendário ainda mais cheio? É a forma que os clubes encontraram para tentar trazer um pouquinho mais de rentabilidade. Eles acham que a Copa Sul Minas pode ser mais facilmente vendível para direitos de transmissão de TV. Bom, quero falar agora sobre Danilo Avelar, que vai viver uma quinta-feira extremamente importante em relação ao futuro dele no Corinthians. Não sei se você lembra, em novembro do ano passado ele passou por uma cirurgia no joelho direito e ainda não conseguiu voltar a jogar. Mas durante esse período de recuperação, para ser mais específico, em junho, ele jogando Counter-Strike, que é um game dos mais famosos, ele acabou se referindo a um rival com uma injúria racial. E essa repercussão foi extremamente negativa. Por mais que ele tenha pedido desculpas e admitido o erro, torcedores do Corinthians foram às redes sociais para exigir que o clube o dispensasse. Chegaram até a pedir para patrocinadores deixarem de bancar o Corinthians enquanto o clube estivesse vinculado a um jogador que fez essa ofensa racial. Pois bem, o que o Corinthians anunciou na época? Disse que dispensaria o Danilo Avelar, mas assim que ele terminasse o tratamento. Não dava para dispensar um cara que ainda precisava de recuperação por conta da cirurgia no joelho. O tempo passou, o Corinthians tentou fazer com que o negócio acalmasse, esfriasse os ânimos do torcedor e o Danilo Avelar já tem treinado com bola. Nessa quinta-feira, ele vai para a última cartada. Vai dar uma entrevista ao programa do Neto, Os Donos da Bola, em que ele vai falar a respeito de tudo que tem vivido, vai pedir desculpas de forma pública. O Neto é um dos defensores do retorno do Danilo, ele entende que o Danilo errou, mas que merece uma segunda chance. E o Corinthians vai avaliar a repercussão. Se a repercussão for negativa, a tendência é que o Corinthians negocie o Danilo Avelar. Se a repercussão for boa, é possível que ele volte a ter chances. Danilo é dos caras mais queridos dentro do elenco do Corinthians. Todo mundo adora ele. Membros da diretoria, da comissão técnica, jogadores. Até por isso há uma mobilização muito grande para que ele tenha uma segunda chance. E você, o que você pensa a respeito dessa história? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Eu, se fosse dirigente do Corinthians ou torcedor alvinegro, eu deixaria ele ter uma segunda oportunidade. Bom, reta final do vídeo. Bora falar sobre a Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, que está pistola com o time e também com o técnico Abel Ferreira. E por que o posicionamento da Mancha é tão importante atualmente? Porque essa torcida é extremamente próxima da Leila Pereira, que será a próxima presidente do Palmeiras. Ainda tem uma eleição marcada para o fim do ano, mas a chance de a Leila não ganhar é mínima, para não dizer zero. Pois bem, a Mancha usou as suas redes sociais para postar a respeito do jogo e disse o seguinte, abre aspas: esquisito e estranho desde a escalação até as substituições e principalmente a postura em campo. Não dá para descrever o jogo, porque não jogamos nada. Nenhum chute a gol, não teve nem contra-ataque. Fecha aspas.
No outro momento, eles são ainda mais críticos e dizem o seguinte, abre aspas, o Palmeiras é muito grande para jogar como um time pequeno. Vamos aguardar a volta. Vamos ver se volta a alma. Vamos ver se volta o coração, fecha aspas. É um claro recado de que se a coisa não funcionar na partida de volta em Belo Horizonte e o Palmeiras for eliminado, a pressão em relação ao trabalho do Abel Ferreira será muito grande. Antes de gravar o vídeo, eu ainda fui ler os comentários. Muita gente condenando o Abel e outros defendendo que essa postura, de que essa estratégia pode ser útil para classificar o time. Mas imagino que até esses palmeirenses que ainda defendem o Abel, se o time for eliminado, vão cornetar o técnico português. O grande ponto é, se demiti-lo, o Palmeiras vai precisar desembolsar 2,5 milhões de euros de multa rescisória. Bora fechar o vídeo falando sobre os indisciplinados de São Paulo, Corinthians e Ceará. 3 atletas que estão emprestados ao Juventude até o fim desse ano e devem ser dispensados a qualquer momento. Tudo porque no último sábado, depois da partida contra o Atlético Paranaense, o lateral esquerdo Alisson, que é do Ceará, o volante Matheus Jesus, do Corinthians, sempre ele, e o atacante Paulinho Boia se meteram no ato de indisciplina. Ninguém do Juventude confirma, nem conta que ato foi esse, mas o que a gente sabe é que foi alguma coisa que aconteceu depois do jogo na cidade de Curitiba. E o pior é que até os atletas do Juventude, os outros atletas, defendem uma punição pesada. Juventude trabalha nesse momento com o seu departamento jurídico e com os 3 clubes na rescisão de contrato com justa causa. Seria uma forma de evitar qualquer tipo de processo ou problema para o Juventude. Detalhe, dos 3 atletas, só o Paulinho Boia vem sendo titular. São 15 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo 14 como titular, ele tem jogado com bastante frequência. O Matheus Jesus já viveu até um bom momento, também tem 15 jogos, 12 como titular, mas nas últimas partidas nem saiu do banco de reservas. O Alisson tem sido reserva que aparece com bastante frequência no time. O histórico do Matheus Jesus, vocês vão lembrar, é de muita bagunça, é de muita festa, é de muita farra e de muitos atos de indisciplina. O Paulinho Boia foi a primeira vez que aconteceu que a gente viu algo nesse sentido. Como esses atletas dificilmente serão reaproveitados no Ceará, no São Paulo e no Corinthians, especialmente depois de toda essa questão envolvendo o Juventude, a tendência é que eles tenham de ser emprestados para clubes da Série B. Não podem mais jogar em outro time da Série A porque já estouraram o limite de partidas e as inscrições para a Série B se encerram no dia 30 desse mês. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente volta a partir das 7 da noite ao vivo para fazer o programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau, tchau!